Racers! Bom, esse é mais um Minuto Performance Responde, que é aquele programa que a gente faz aí de 3 em 3 meses, mais ou menos, respondendo as principais perguntas que tiveram nos vídeos, tanto no YouTube quanto no Facebook, tá? Bom, vamos começar aqui respondendo a pergunta primeira do Matheus Schiavo. Ele pergunta se esse nipple sem abraçadeira serve para linha de combustível. O nipple sem abraçadeira que ele está falando é aquele adaptador que a gente tem, que você consegue colocar direto na mangueira de um lado e sair com uma conexão AN do outro lado. Ele sim serve para linha de combustível, não tem problema ser utilizado, e o nipple ele dispensa a abraçadeira, então você pode só aplicar no nipple e ficar tranquilo que não vai ter problema de ruptura da linha de combustível. Pode ser utilizado sim na linha. Bom, segunda pergunta do Rafael de Freitas Fonseca. Ele pergunta se ele pode aplicar a fita térmica numa bandite somente perto de onde fica a perna. 25 centímetros antes da ponteira. Pode, a gente sempre recomenda aplicar a fita térmica em todo o escapamento, porque ela vai dar a melhor proteção e também um resultado diferente de performance, porque ele vai acelerar melhor os gases de exaustão do motor. Agora, se o seu uso for ser utilizado só por uma questão de proteção contra a queimadura, pode sim, não tem problema nenhum, tá? Terceira pergunta do Fernandes Cristo. Ele pergunta se fita térmica pode ser aplicada em coletor original e não dá problema no funcionamento da injeção do carro e pode ser aplicado na tubulação de ar-condicionado. Seguinte, você pode utilizar a fita térmica em carro original, não dá problema nenhum, até porque a sonda lambda ela vai medir a quantidade de oxigênio que tem na queima, então não tem nada a ver com temperatura, tá? Então você pode utilizar no escapamento original, que não tem problema nenhum com a injeção do carro. E a outra coisa que ele pergunta se pode ser utilizado na tubulação de ar-condicionado. Isso é importante falar, porque a fita térmica, o objetivo dela é manter o calor dentro da peça, então ela é para ser utilizada em peças que emitem calor. No caso de uma tubulação de ar-condicionado é o contrário, você não quer que o calor do cofre do motor esquente essa tubulação, então você não pode usar a fita térmica. O certo para você utilizar em tubulação de ar-condicionado é um conduíte térmico chamado heat sleeve. Ele é um conduíte prateado e ele vai refletir o calor do cofre do motor, reduzindo a troca térmica da tubulação do ar-condicionado com o cofre do motor, você mantendo aí a tubulação do ar-condicionado mais fria, tá? Bom, próxima pergunta do William Moraes. Ele pergunta se essas mangueiras são para alta pressão, mas posso utilizar no radiador de uma Hornet 2007. Você pode utilizar a pressão do radiador, ela é totalmente compatível com as mangueiras nossas para conexão AeroKeep ou também para as mangueiras de silicone. Então não tem problema nenhum de você utilizar as mangueiras tanto AeroKeep quanto as de silicone para a linha de água, linha de radiador, certo? Bom, próxima pergunta do Roger Hayashi a respeito de fitas térmicas também. A questão da durabilidade, ela perde apenas sua capacidade de retenção térmica ou pode haver desfiamentos ou há perigo dela derreter e pegar fogo? Bom, primeiro ponto, a fita térmica ela não é um material combustível, tá? Então você pode botar fogo direto nela, chama mesmo, que ela não vai propagar a chama, ela não vai pegar fogo, tá? Então esse risco de pegar fogo não existe de jeito nenhum com a fita térmica. A durabilidade da fita térmica ela está ligada a dois pontos principais. Primeiro ponto é abrasão, tá? Então, se você tem uma fita térmica no lugar onde você tem contato de alguma outra peça ou contato de pé batendo ou coisa assim, ela vai danificando no longo prazo e ela vai acabar desfiando, tá? Porque ela não é feita para sofrer abrasão, tá? E a segunda coisa que influencia no ciclo de vida das fitas térmicas são os ciclos térmicos. Então, no intervalo de tempo, e aí vai determinar de cada motor, de cada sistema de escapamento, você vai ter a fita ganhando calor, perdendo calor, ganhando calor e perdendo calor. Isso influencia e você vai tendo, dependendo do ciclo e do pico de temperatura desses ciclos,
uma vida maior ou menor da fita térmica. Como você percebe que a fita térmica chegou no final da vida dela, tá? Você vai ver que ela vai começar a desfiar ou ela vai começar a ficar quebradiça, tá? Então esses são os pontos principais aí que você começa a ver o final da vida útil de uma fita térmica, beleza? Bom, próxima pergunta do Alan Souza Rodrigues. Não encontrei no site qual conexão usaria na tampa de válvula Flowtech, que tem uma conexão fêmea 12AN. Seria de 90 graus? A conexão certa para se usar nessas tampas é um nipple que a gente tem, que ele é o nipple AN giratório, tá? Ele vai ter 10 e 12 AN no lado O-ring, tá? No lado que você vai ligar na tampa de válvula, e a saída dele sempre 12 AN no lado cônico, né? O lado para você encaixar a conexão. Esse é o nipple correto para ser utilizado nas tampas de válvula da Flowtech. Próxima pergunta do Vinícius Souza. Ele estava pensando em soldar uma pressurização no TBI, mas não vai precisar mais porque ele adquiriu o mangote de 2 polegadas e 3/4, né? Esses mangotes o pessoal está gostando muito e ele é perfeito para você não ter que soldar nada no seu TBI original. A gente tem mangotes de 2 e 3/4 e 2 e 1/4 de polegada. Então, saindo aí para as principais pressurizações de 2,5, 3 polegadas, 3,5 polegadas. Então, você vai poder ter, independente da preparação do teu carro, se você usa TBI original, você vai poder fazer utilizando a linha de mangotes da Metal Horse. Próxima pergunta do Marcelo Marino, tá? Desculpa, amigo, foi em seu site, mas parece que ele está com algum Trojan poderoso. Gostaria muito de comprar uma termotape. Gente, a gente estava tendo um problema num sistema, eu não conheço meio, não manjo muito dessas coisas, mas é um sistema que chama Cloudflare. É um sistema que mantém o site backupeado, tal, não sei o que. E alguns antivírus estavam apresentando bloqueio do nosso site. Isso já foi resolvido. O site nunca ofereceu risco para ninguém, tá? O site sempre foi 100% seguro. Era realmente uma incompatibilidade com esse serviço que a gente tinha e alguns antivírus, especialmente o VirusCan, o McAfee, tá? Se você tá tendo problema em acessar o site, ajuda a gente, informa, manda um e-mail para contato@metalhorse.com.br e reporta pra gente o problema, porque essas coisas de computador aí são jogo duro. Às vezes na casa de um não dá problema, na casa do outro dá. Então a gente precisa sempre saber. Se vocês puderem ajudar a gente, é bem bacana. E aí, por último, é uma pergunta do Bergson Mulato. Desculpa a pergunta, desculpa pelo amor de Deus, bicho, pergunta tem que ser respondida. Mas o que seria o ramp e para que ele serve? Isso é bem bacana pelo seguinte, muita gente tem dúvida. Quando que eu uso ramp, quando que eu não uso ramp, tá? O ramp que eles falam é uma parte do mangote, o Maurício vai botar aqui na tela. O mangote, ele tem a ligação, que aí pode ser do mesmo tamanho dos dois lados ou de tamanhos diferentes. O ramp, ele geralmente é utilizado para ligações do mesmo tamanho, e o que ele faz? Ele aumenta a parede do mangote, então ele aumenta a capacidade do mangote em suportar a pressão, ele aumenta uma carga de pressão do mangote e também ele melhora a flexibilidade do sistema. Então quando você tem dois tubos, o motor ele tem um jogo, né? Então o ramp ele ajuda a dar resistência e flexibilidade para o mangote. Isso daí fica muito a critério de cada instalação. Tem instalação que você não pode usar ramp, mesmo com altíssimas pressões, porque ele vai acabar pelo desenho do mangote não funcionando. Você tem que usar mangotes mais longos, de 30 centímetros, 40 centímetros, tendo uma área maior de cano. Mas isso vai muito depender de cada instalação, e o preparador aí de vocês vai indicar a melhor utilização, se com ramp ou sem ramp. Para 99% dos casos, a instalação com o ramp é mais indicada, tá? Porque ele vai melhorar, principalmente para a maior parte dos carros de rua ou preparados de rua, o ramp é a melhor opção, porque ele aumenta, sem deixar o mangote mais comprido, né? Ele aumenta a capacidade de resistência à pressão do mangote e também a flexibilidade com que o mangote vai trabalhar no link das tubulações.
Beleza, Racers? Para fazer perguntas pra gente, pode usar o canal do YouTube, usar os vídeos no Facebook, os posts no Facebook, que a gente está sempre respondendo. E aí as perguntas que são mais recorrentes, a gente acaba aí gravando esse vídeo de vez em quando para ter esse contato com vocês. Beleza? Para falar com a gente, é só mandar e-mail para contato@metalhorse.com.br. Muito obrigado, galera. Até mais. Ele tem, além do formato de conexão, ele acompanha o cordão destacável para você poder utilizar ele com mais segurança, tá? E ele também tem 8 GB de memória. Então